Quem não teve problema com infiltração, que atire a primeira pedra. Pois é, pessoal, se vocês forem contar a quantidade de pessoas que vocês conhecem, ou até vocês mesmos, que tiveram um problema com infiltração, vai faltar dedos nas mãos e até nos pés. Por isso, eu resolvi falar sobre impermeabilização com manta asfáltica, dando dicas direto do canteiro de obras para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá uma forcinha aqui, já se inscreve no canal, já curte, porque eu gravei direto do canteiro de obras e vou explicar aqui para vocês os processos e dar dicas de como evitar infiltrações utilizando a manta asfáltica. Vamos lá? Então, a manta asfáltica, na verdade, faz parte de um sistema de impermeabilização flexível que, como o próprio nome diz, é composto, em sua maioria, por asfaltos e polímeros. Então, a gente tem uma manta flexível que a gente utiliza na impermeabilização, principalmente de coberturas na região das lajes. E aí, como é feita essa impermeabilização? A gente tem algumas formas de fazer, então a gente tem como aderir ela com maçarico ou com asfalto quente, por exemplo, e a gente também tem alguns tipos de configuração para essas mantas asfálticas. A manta asfáltica em si, tradicional, ela não resiste ao que a gente chama de intempéries. Ah, Laiane, o que é esses intempéries? Sol, chuva, então, e a radiação ali ultravioleta. Então, é uma radiação ultraviolenta, né, que a gente brinca, porque ela não resiste a essa radiação. Então, ela precisa ter algum tipo de proteção. Quais são essas proteções? A gente tem aí a proteção mecânica, que é aquele contrapiso que a gente vê e muita gente utilizando, e a gente tem a proteção na própria manta. Quais são essas proteções mais comuns que a gente vê no mercado? A gente tem a manta com ardósia e a gente tem também a manta aluminizada, que é muito utilizada aí no mercado. Você vê bastante por aí. Isso aqui, ó, é um pedaço de manta. Vou mostrar para vocês. Aqui tem esse filme aqui que geralmente tem o nome e as especificações aqui dessa manta. E aí essa parte que ela é aderida, por quê? Essa parte aqui é a parte da proteção que fica, né, de uma forma aqui externa. Tá vendo? Ela é tipo uma camada mesmo de proteção. Mas quando a gente vai utilizar cada uma delas? Então, vai depender muito da situação, da sua edificação, do projeto, mas em geral, tá? A gente utiliza a manta autoprotegida em regiões que não vai ter tanto acesso. Então, regiões assim, aquela laje que se for é para fazer uma manutenção, ou itens assim que você sabe que as pessoas não vão ficar andando, não vão ficar transitando, porque essa proteção ela é contra os intempéries, ela não é para tráfego de pessoas. Então, a manta aluminizada, por exemplo, ela não é ideal quando for uma cobertura que as pessoas precisam ficar andando muito, ou regiões que precisam de acabamento adicional. E para isso a gente utiliza a manta sem essa autoproteção, que a gente vai utilizar junto com o contrapiso. E esse contrapiso, esse sim vai poder receber ali um acabamento ou ser o próprio acabamento. E aí vamos falar um pouquinho sobre as dicas executivas direto do canteiro de obras. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é remover toda a camada existente de impermeabilização que está com problema ou precisa de manutenção. Então, aqui nessa região existia uma manta aluminizada e embaixo dessa manta aluminizada que foi executada, né, que tem nos requisitos dela, tinha uma outra impermeabilização. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem manta aqui ainda e tinha uma proteção mecânica. Então, embaixo disso aqui ainda vai ter um contrapiso, né? Vai ter um tratamento que foi feito aqui para receber essa manta. Isso aqui vai ser removido, o contrapiso vai ser refeito, né? Com as quedas para os ralos, para que seja feita uma nova impermeabilização. Às vezes a pessoa está pensando assim, tem uma impermeabilização ali, eu vou fazer uma impermeabilização por cima e vou estar a favor da segurança. Mas aquela impermeabilização já está com problema. Então, primeiro de tudo,
não é alguma coisa que seja a favor de segurança se você está impermeabilizando em algo que já tem um problema. Segundo, você diminui, né, a altura da calha. Se você impermeabiliza em cima e vai criando queimadas e pode dar, né, eventualmente uma sobrecarga, dependendo do quanto você vai acumulando essas camadas. Então, tem também a questão da declividade. Se a declividade estiver errada, também não adianta. Só fazendo de novo o contrapiso com a regularização que resolve. Então, nesse caso aqui, né, a gente precisou demolir para poder recompor a questão, né, do contrapiso e poder fazer as quedas direitinho da forma certa. Olha que interessante. Aqui tem, né, o abalamento, que geralmente a gente recomenda para não ter quina viva. Ainda tem um resto de material aqui, né, que eles vão remover, ó. Mas boa parte já foi retirada. E aí eles vão fazer a limpeza. E a parte que ficou faltando remover para poder fazer um novo tratamento nessa região. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados na região do ralo. Esse aqui é um rebaixo circular que o pessoal fez, porque eles disseram que é mais prático, mas particularmente eu gosto do rebaixo quadrado, tá? Eu acho muito mais fácil de trabalhar, mas esse rebaixo ele é necessário porque vem uma manta aqui dentro fazendo uma roseta, e essa manta faz uma camada dupla, então se não rebaixar, ela vai ficar mais alta, e eu vou mostrar depois o detalhe para vocês. Agora tem uma questão de aplicação do primer para deixar tudo preparado para receber essa manta. Olha aí como é que fica depois da aplicação do primer. Para a aplicação iniciada primeiro pelos reforços dos ralos, então tem essa roseta, ou tem gente que chama de margarida, que é basicamente um reforço que você faz na parte interna do cano, recortando ela nas beiradas para poder ajustar nessa parte circular. E depois que você faz, né, esse acabamento da parte interna, a gente corta para fazer a parte superior. Nessa parte eles estão cortando de forma circular, porque o rebaixo que foi executado foi circular, mas caso seja feita com o rebaixo quadrado, que eu acredito ser mais prático, basta cortar o quadrado do mesmo tamanho. E a partir daí eles vão aderir essa manta em toda a região que está com esse rebaixo e depois fazer um corte no meio. E esse corte no meio é feito para poder passar a manta descendo também nessa região e para ter, assim, 2 reforços de manta na parte do ralo. E posteriormente vem com a manta da própria impermeabilização da calha em cima dessa região. Então, vocês entendem que é por isso que a gente precisa desse rebaixo, porque senão esse ponto que já recebe 2 mantas inicialmente vai ficar muito mais alto se não tiver esse rebaixo. Aqui é um exemplo de como é feito na relação dos ralos. Tudo bem que geralmente a gente pede para fazer esse acabamento quadrado, né? Mas aqui eles acabaram fazendo redondo. Mas aqui dentro a manta entra. Então tem uma manta que eles fazem aqui, né? Eles cortam e depois passam ela aqui para cima. E depois tem uma manta que eles fazem fechando aqui e empurrando para dentro. Então aqui tem um reforço, além da manta convencional que vem fazendo um acabamento. Aqui, né, tem uma sobreposição de manta que ele faz aqui, né, ele esquenta para poder fazer essa emenda. Aí depois aqui ainda vai vir uma pintura aluminizada para poder dar o acabamento. Por quê, tá? Porque não pode deixar com essa parte da manta exposta. Então ele vai vir aqui também, ó, nesse ponto aqui, ele fez só a manta da parte inferior da calha. Então depois ele vai vir aqui e vai vir com uma manta daqui de cima até aqui embaixo, para poder fazer o restante da impermeabilização.
O que acontece? Primeiro, que ela não pode ficar só até essa altura. E segundo, que se a pessoa deixa aqui só a manta até esse ponto, por exemplo, ela tem uma tendência de descolar com o tempo e abrir. E aí, quando ela abre, isso aqui vira uma piscina. Então, ele vem com uma manta daqui para cá, fazendo o acabamento e o fechamento. E o que eu diria que é a dica principal aí que você tem que guardar no seu coração é: finalizou a impermeabilização, faça o teste de estanqueidade. Sim, isso aí por norma, você tem que deixar ali 72 horas no teste de estanqueidade em toda a instalação para você verificar se ela de fato está estanque ou não. Porque se você vai fazer o acabamento depois e tiver com infiltração, mas isso vai te dar um prejuízo. Então, você tem que fazer o teste antes para você já se prevenir de qualquer problema. Então, deixa lá, enche, faz a piscininha bonitinha, fazendo um teste de estanqueidade 3 dias, tá? Com água, de preferência. E aí, você vai verificar se essa instalação está vazando ou não. Se tiver vazando, gente, vai lá, arruma, faça de novo, faça o teste até não vazar mais. Não tem problema você encontrar um vazamento, porque você encontrou ele na hora certa, fazendo o teste. O problema é você encontrar esse vazamento depois. As pessoas erram, às vezes a gente sabe que a água ela tem seus caminhos aí que a gente às vezes nem enxerga, mas ela encontra. Então é sempre bom fazer o teste de estanqueidade. Não pule essa etapa. E aí você me fala assim: Laiane, eu não consigo fazer o teste de estanqueidade porque, sei lá, essa minha impermeabilização é numa cortina. Faça então um teste com o Holiday, que você passa ali para detectar se tem alguma descontinuidade na sua manta. Mas não deixe de testar, porque nada é a prova de falha. Então você tem que fazer os testes para comprovar se tem problema ou não. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e coloca aqui as suas dúvidas, caso você ainda tenha alguma. Até a próxima. Tchau!